dar disposição para aprender de ti. A paz do Senhor, mulheres de Deus. Meu coração se enche de alegria hoje, porque nós estamos chegando no finalzinho, né? Nós estamos terminando hoje a leitura, o estudo deste livro de 2 Coríntios, dessa carta de Paulo à igreja de Coríntios, e o meu coração se alegra pela sua vida, né? Pelo seu propósito, pela sua determinação de chegar conosco até aqui. Então eu sou muito grata ao Senhor pela sua vida, e eu tenho certeza que Ele falou com você através desse estudo, da sua meditação e da sua dedicação. Eu sei que o Senhor revelou o seu coração, a sua palavra te deu entendimento, então eu parabenizo você e por ter chegado até aqui, né? O meu coração, ele está contente, grato ao Senhor nesse dia. E hoje, então, nós vamos concluir esta leitura, vamos concluir, né, a leitura deste livro com os capítulos de número 12 e número 13. Nós finalizamos, então, a segunda carta de Paulo à igreja da cidade de Corinto. Nós vamos ler a partir do versículo 6 do capítulo 12. Vamos ler alguns versículos e meditar, então, na finalização desta carta de Paulo a essa igreja. Versículo 6 vai dizer assim: Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que me removesse, mas ele disse: Minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. E aí Paulo vai dizer, então, por isso eu fiquei feliz. Então, nesse capítulo, o apóstolo Paulo vai continuar falando, né, vai continuar falando do seu apostolado, do seu ministério, do seu chamado diante do Senhor, né? Ele vai continuar o capítulo de número 11, né? Vai dar continuação ao que ele vinha falando, defendendo seu apostolado diante dos falsos mestres daquela cidade, né? Que estão ali inseridos dentro da igreja. Então Paulo agora vai trazer à igreja de Coríntios que existia um homem, né? Ele não fala, né, com precisão que foi ele, mas nós entendemos que foi ele que recebeu essa revelação da parte do Senhor, né? Que ele cita que eu poderia até me orgulhar sobre isso, mas eu prefiro me orgulhar das minhas fraquezas, né? Porque não é aquilo que o Senhor coloca sobre as nossas vidas, aquilo que o Senhor, né, permite que nós, as revelações que o Senhor traz sobre as nossas vidas, os sonhos que o Senhor nos dá, não é da forma como o Senhor nos usa que deve ser motivo de orgulho, mas sim da escolha que o Senhor fez e de tudo que suportamos por amor ao Senhor, que isso seja o alicerce das nossas vidas. E é isso que Paulo vai dizer, que o Senhor trouxe a ele revelações, sim. Ele vai contar ali no início do capítulo 12, você vai ler, e aí ele vai dizer, mas isso não me é motivo de orgulho. E aí ele vai trazer a respeito desta questão, que é um espinho na carne que ele tinha, e ele vai dizer que esse espinho na carne, ele tratava do orgulho dele, né? Esse espinho na carne, com isso, né? Com isso que Deus permitiu sobre a vida dele, alguns historiadores, alguns estudiosos falam que esse espinho na carne pode ter sido uma doença, pode ter sido uma tentação na vida de Paulo ou até uma perseguição. O fato é que a doença, né, algum tipo de doença, é o mais defendido entre os estudiosos. Eles dizem que Paulo poderia ter, a maioria dos estudiosos dizem que Paulo poderia ter uma doença sobre a vida dele, uma doença que, né, não sabemos com clareza o que seria, mas uma doença
que faz com que ele seja totalmente dependente do Senhor, que isso quebre o orgulho dele. Essa doença, então, estaria na vida dele como um espinho, sempre ali relembrando e lembrando ele que ele é fraco diante do Senhor, que ele é dependente. Então, a gente não sabe com certeza, né? Paulo não fala o que seria, ele cita apenas que ele tinha esse espinho na carne, que esse espinho, no versículo de número 7 que nós lemos, ele vai dizer: um mensageiro de Satanás para atormentar e impedir na vida dele qualquer tipo de arrogância. Então, essa era algo permitido pelo Senhor, para que ele não se tornasse arrogante, mas para que ele sempre, que isso sobreviesse sobre ele, isso estava espetando, né, um espinho, a vida dele, para que ele soubesse da dependência dele no Senhor. Então, aí ele vai dizer, vai continuar, né, na sua carta, ele vai dizer que por 3 vezes ele orou, por 3 vezes ele suplicou ao Senhor para que tirasse dele isso, para que tirasse isso da vida dele, né, para que Deus removesse, né, ele fala ali, esse espinho da vida dele, esse tormento da vida dele. Mas Deus, a vontade de Deus não foi retirar, mas foi permitir que permanecesse na vida dele, dizendo a ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele vai se aperfeiçoar em você na sua fraqueza. Então, com isso, ele se alegrou, né? Se alegrou em entender que o poder de Deus iria ser aperfeiçoado na vida dele, no momento de fraqueza dele, onde ele estaria sujeito à vontade de Deus, sujeito àquilo que Deus estava permitindo sobre a vida dele. Então, muitas vezes, nós entendemos com isso que nós pedimos ao Senhor que remova algumas lutas, algumas coisas, né, situações da nossa vida, até enfermidades, quem sabe. Nós pedimos que o Senhor remova algumas coisas da nossa vida, mas a vontade de Deus é que nós olhamos para isso e nos lembramos da nossa dependência do Senhor. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, né? O favor de Deus sobre as nossas vidas é que deve nos fortalecer, deve nos encorajar. Essa dependência do Senhor tem que nos tornar fortes na presença dele, entendendo que é com ele que nós suportamos todas as coisas. É permanecendo debaixo da autoridade dele, né? Debaixo da mão, da direção do Senhor, é que nós vamos suportar essas tentações, as nossas fraquezas, essas situações e essas lutas que muitas vezes vêm e nós pensamos que vão nos destruir, mas na verdade são permissões de Deus na nossa vida, para que o poder de Deus se aperfeiçoe sobre nós. Então, Paulo vai falar a respeito disso, né? E ele vai continuar a sua carta, porque ele está escrevendo essa carta, e nessa carta ele está dizendo aos coríntios que ele vai visitá-los agora pela 3ª vez. Ele vai fazer uma visita à igreja dos coríntios pela 3ª vez, e ele fala isso lá no versículo de número 14, do capítulo ainda de número 12, ele diz: agora irei visitá-los pela 3ª vez e não serei um peso para vocês. Não quero seus bens, mas quero vocês. Então, nessa questão que eu tinha falado no capítulo 11, né, que os falsos mestres, os falsos obreiros, eles estavam extorquindo dinheiro dessa igreja, né? E eu já tinha falado a respeito também que Paulo não tinha permitido que a igreja de Corinto sustentassem ele no seu ministério, no seu tempo lá com eles, porque Paulo não queria que isso fosse um motivo para que os falsos obreiros, né, os falsos apóstolos que estavam lá, se igualassem a Paulo. Então Paulo, ele decidiu, né, que outras igrejas manteriam ele na cidade. E agora Paulo estava se preparando para pela 3ª vez visitar os coríntios, e mais uma vez ele vai dizer: eu estou indo pela 3ª vez e não serei um peso para vocês, porque eu não quero os bens de vocês. Se vocês pensam que eu quero extorquir vocês, se essas pessoas que estão pregando essas mensagens estão enchendo a cabeça de vocês, dizendo que o que eu quero, na verdade, é o que vocês têm, né? Não é isso que eu quero vocês, né?
porque ele está ali preocupado com a alma desta igreja, preocupado com que eles reconheçam, né, a mensagem verdadeira, o evangelho verdadeiro que leva ao céu, né, que leva à presença de Deus. Então agora Paulo vai encerrar o capítulo de número 12, falando sobre esta visita lá no versículo 20, dizendo da maneira como ele vai encontrar essa igreja. Então, mais uma vez, né, na sua terceira visita a essa igreja, ele já tinha escrito a outra carta, a qual nós fizemos o estudo também. Ele já tinha repreendido eles por tantos pecados, né, que estavam entre eles na igreja, a imoralidade sexual. Então, ele já tinha advertido esta igreja, já tinha escrito uma carta advertindo eles ao arrependimento. E agora, no versículo 20, mais uma vez, ele vai mostrar o temor, né, o medo dele de chegar lá e encontrar essa igreja ainda com esses pecados entre eles no meio da igreja. E ele vai dizer assim no versículo 20: pois temo que ao visitá-los não goste daquilo que encontrarei e vocês não gostem de minha reação. Porque Paulo desejava ir até eles, né, com alegria no seu coração, e visitá-los, né, de forma mansa, mas ele temia que ao chegar lá ele encontrasse a igreja ainda permitindo o pecado no meio de si, ainda dividida, né, entre a ministração, entre o ministério de Paulo e esses falsos apóstolos, encontrasse a igreja então precisando de repreensão, e então ele teria que chegar no meio deles, não manso, né, não calmo, não alegre, mas teria que chegar no meio deles duro e disciplinador para corrigir eles, para que eles viessem ao arrependimento. Então Paulo aqui demonstra, né, o seu temor para que essa igreja se corrija, e o medo dele de chegar lá e, em vez de se alegrar no meio deles, né, em vez de demonstrar a sua alegria, ele tenha que repreendê-los uma vez mais. Então, como eu disse para vocês desde o começo, essa é uma carta em que Paulo ele abre muito seu coração, fala muito a respeito de seu ministério, seu amor por esta igreja, uma igreja que trouxe ao coração de Paulo muitas tristezas, trouxe ao coração dele muitas lágrimas, né? Ele chorou muito, corrigiu muito, mas amou muito essa igreja. Ele fala que se nós podemos aprender, né, e sentir esse amor, nessa carta, nessa segunda carta de Paulo a esta igreja. Já no capítulo de número 13, nós vamos ler ali versículo de número 5. E agora Paulo vai finalizando a sua carta, né? E ele vai dizer assim: examinem-se a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer, assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês, do contrário, já foram reprovados. Minha expectativa é que, uma vez que se examinem, reconheçam que não fomos reprovados. A Bíblia, Paulo mesmo ensinou lá na primeira carta aos Coríntios, onde ele disse: examinem-se o homem a si mesmo, né, para que participe da ceia. Então Paulo vai sempre instruir eles a examinar suas atitudes. Aqui no capítulo de número 13, ele vai encerrando a sua carta, né, para que os coríntios entendam que ele vai visitá-los. Então ele vai instruindo eles ao arrependimento, porque sempre que nós reconhecemos o nosso erro, né, nos arrependemos de verdade, nós vamos ter uma atitude contrária àquela que nós estamos praticando. Reconhecido o erro, há mudança no coração. Então Paulo agora vai dizer: examinem-se a si mesmo, né? Cristo está no meio de vocês para convencê-los, né? Se vocês têm essa certeza, sabem que Jesus está entre vocês, então se vocês sabem que Ele está entre vocês, vocês vão, no seu coração, vocês então podem ser aprovados. Agora, se vocês agem de maneira às suas próprias vontades e ainda não entenderam que vocês andam com Cristo, então esse pensamento de vocês já mostra a reprovação, né? E então ele vai instruindo eles e vai dizer ali no início desse capítulo, ele vai dizer a eles que ele vai fazer essa visita e não fará essa visita sozinho, né?
porque essa visita vai ser um ponto de decisão, ele vai ter que chegar lá e disciplinar. Se o pecado permanecer entre eles, se o pecado ainda está dentro da igreja, ele vai ter que disciplinar esta igreja, né? E é com dor no coração que ele fala isso, né? Com tristeza no coração que ele fala a respeito da disciplina. E aí ele vai dizer, eu não vou sozinho, eu vou com 2 ou 3 testemunhas, para que isso seja decidido aí. E essa instrução é uma instrução que está lá na lei de Moisés, né? Quando pessoas pecavam diante do Senhor, não deveria ser feito por uma pessoa só, mas deveria se trazer 2 ou 3 testemunhas. Depois, quando Jesus Cristo veio, né? Quando Jesus Cristo se manifestou entre os homens, ele também deixou dito isso, né? Ele vem reafirmar isso lá no livro de Mateus, capítulo 18 e versículo 16. Vocês podem conferir lá, Mateus 18, 16, onde Jesus também vai dizer isso, para que chamem, quando alguém pecar, para que chamem 2 ou 3 testemunhas, né? Para que seja, então, decidido a respeito da disciplina e da correção de quem pecou. Então, Paulo está instruindo eles que a visita dele é uma visita de decisão, né? Que ele quisera ele ir alegre e manso, né? Mas que ele sabe que ele vai ter que chegar lá e fazer algumas correções, e por isso ele não está indo sozinho para que essas decisões sejam tomadas. E Paulo, então, vai terminar esse capítulo, né? Encerrar essa carta, mais uma vez, derramando seu coração, falando do seu amor, cuidando, né? Nas suas palavras, para que eles se voltassem ao arrependimento. Versículo de número 10, ele vai dizer assim: escrevo-lhes estas coisas antes de visitá-los, na esperança que ao chegar não precise tratá-los severamente. Meu desejo é usar a autoridade do Senhor que ele me deu para fortalecê-los e não para destruí-los. Então Paulo vai aqui, né, demonstrando seu amor e rasgando seu coração para eles, dizendo que com tristeza, se ele tiver que discipliná-los, ele vai discipliná-los, mas que o desejo do coração dele é que ao chegar lá, ele não precise tratar essa igreja com severidade, mas sim, né, com alegria e com amor. Então, Paulo, ele vai encerrar essa carta identificando a eles a solução para esses problemas, falando a respeito do amor de Deus, né, da comunhão do Espírito Santo, da graça que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. E ele vai encerrar essa carta, você vai ver ali, e ele vai dizer, olha, a graça de Deus é o que vocês precisam, né? Tirem esse egoísmo de dentro de vocês e permaneçam no favor, né? Assim como ele disse lá no capítulo 12, que Deus não permitiu que ele tivesse no coração dele egoísmo e orgulho, dizendo a ele, Paulo, a minha graça, o meu favor te basta, né? Ele te sustenta, ele te direciona. E agora Paulo vai levar essa igreja aquilo que recebeu do Senhor, dizendo a eles, olha, a graça do Senhor é o que vocês precisam e não o egoísmo. O amor de Deus e não a ira nos seus corações. E a comunhão do Espírito Santo e não o conflito, o desentendimento entre vocês. Paulo encerra com essa forma tão maravilhosa, instruindo eles a esse arrependimento. Então, eu quero deixar aqui, na finalização desse capítulo, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, que a graça de Deus venha fazer com que nós suportamos esta caminhada, que a graça do Senhor nos fortaleça diante das lutas, que a graça do Senhor retire todo o nosso orgulho, todo o nosso egoísmo, e que a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus nos ensine que a ira, né, não opera a justiça de Deus, que a comunhão do Espírito Santo nos ensine a conviver com os nossos irmãos e nos leve cada dia mais ao arrependimento necessário, né? Somos falhos sim, somos uma igreja em aprendizado na face da terra, todos os dias caminhamos para que nós sejamos cada dia mais semelhantes ao Senhor. Então, com isso, eu encerro, né? Nós encerramos o nosso propósito nesse capítulo,
E eu quero dizer a vocês que já já nós vamos voltar agora compartilhando e estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero encorajar você a não desistir. Nós vamos ter um tempinho aí, mas nós vamos voltar mais determinadas, com um novo propósito, um novo compromisso diante do Senhor. Eu espero vocês para o nosso ensino, nosso estudo sobre o livro de Atos dos Apóstolos, um livro glorioso, né? Onde a gente vai ver o antes e o depois de uma igreja, né? Atos dos Apóstolos começa com a partida do Senhor, né, para o céu, com a volta dele à presença do Pai, e aí o início da igreja sobre a face da terra, né? Então que nós venhamos aprender e que o Senhor venha multiplicar a nossa fé no aprendizado desse livro. Eu espero vocês no próximo vídeo, na próxima leitura, Atos dos Apóstolos. Que o Senhor te abençoe.